Bom dia, irmãos. Bom dia, amigos que também nos assistem neste canal. Nós, nesta manhã de domingo, iniciaremos o nosso estudo no Salmo de número 121. Convido a todos para que abram as suas Bíblias para estudarem comigo este salmo. Salmo 121 diz assim: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar, meus irmãos? Santo e eterno Deus, eu peço a Ti que nos abençoe com o entendimento vindo do Teu Espírito Santo para absorvermos, acolhermos e entendermos a Tua palavra, Senhor. Que Tu possas, nesta manhã, abençoar, dirigir e governar a vida de todos os que nos ouvem neste momento. Que a graça e a misericórdia do Senhor, Deus, seja abundante em nossas vidas e que com a instrução, com o estudo, com o entendimento da Tua palavra, nós possamos nos aproximar mais do Senhor e possamos, ó Deus, nos sentir todos os dias e a cada momento, seguros em Ti. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, aqueles que assistiram o último vídeo, nós estudamos sobre as promessas de Deus, na última quinta-feira. E eu gostaria de dar prosseguimento a este tema sobre as promessas de Deus e estudar sobre a promessa de segurança que o Senhor faz para o seu povo. Nós sabemos que a segurança pessoal, a segurança coletiva, é um dos pontos mais debatidos e mais desejados de uma sociedade, né? Junto com a educação, junto com a saúde, vem também a segurança, né? E esse tema, que é recorrente, ele é importante porque ele fala também de um aspecto de preservação da vida, né? Quem busca segurança, quer segurança para preservar a sua vida e a sua integridade física. Nós estamos vivendo uma época, e nesta época que nós estamos vivendo de pandemia, uma das formas das cidades, né, do nosso país assegurarem ou darem segurança à sua população é de controlar a entrada de pessoas de outras localidades para tentar conter a entrada do vírus, né? Nós temos visto barreiras de contenção em cada cidade, nossa cidade está acontecendo isso também, com o intuito então de trazer segurança à população. Como as pessoas precisam de segurança, como as pessoas anseiam por segurança. Os muros das casas estão cada dia mais altos, né? Com essas arames farpados, com cercas elétricas, né? Com esse objetivo então de proteger as pessoas. Mas o Senhor, meus irmãos, também Ele nos promete segurança. E de uma maneira bastante diferente dessa segurança que uma cidade, que pessoas podem criar para si. O Senhor fala de uma promessa de segurança infalível. E eu gostaria que nós estudássemos a partir deste Salmo 121, a promessa de segurança divina. E quais são, meus irmãos, as características desta segurança ou desta proteção divina? E este salmo nos apresenta pelo menos seis características
desta segurança que Deus ele promete ao seu povo. E a primeira característica desta segurança que Deus promete ao seu povo é de que ela é sobrenatural. Essa segurança divina, ela é sobrenatural. E vejam, meus irmãos, que essa nossa esperança sobre a segurança divina, ela se difere muito das expectativas de muitas outras pessoas por segurança. Por exemplo, o nosso socorro, o texto diz que vem do Senhor, mas muitos acabam por buscar outras formas de socorro. Por exemplo, algumas pessoas, elas buscam socorro na natureza. Imaginam então que a natureza de alguma forma os protegerá. Jeremias, o livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 23, diz assim: na verdade, os outeiros não passam de ilusão, nem as orgias das montanhas. Com efeito, no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Outros acabam também buscando socorro em ídolos ou em imagens de escultura, né? Imaginam que esses ídolos ou que essas imagens elas os protegerá. Só que em Isaías capítulo 41, versículo 29, diz assim: eis que todos são nada, as suas obras são coisa nenhuma, as suas imagens de fundição, vento e vácuo. Outros acham que o socorro está no próprio homem, né? Só que as escrituras também dizem, mais uma vez, no livro de Jeremias, no capítulo 17, versículo 5, o seguinte: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Outros também acabam pondo a sua confiança nos recursos militares ou nas forças bélicas. Só que em Isaías 31, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Mas também, meus irmãos, há outras pessoas que acreditam que a segurança está dentro de si mesmo, né? As pessoas, elas costumam dizer assim: olha, confie em si mesmo, aprenda a confiar em si mesmo. Mas as escrituras também, elas falam sobre isso. Eu me recordo aqui de um episódio que ocorreu com o rei Josafá. Isso está no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20. Josafá estava prestes a enfrentar uma grande batalha com nações poderosas. E o texto diz que ele fica com medo, e ele então começa a orar ao Senhor. E no versículo número 12 de segundo Crônicas, capítulo 20, no versículo de número 12, vejam como o rei Josafá ele ora. Ele diz assim: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, nossos olhos estão fitos em ti. Os nossos olhos estão fitos em ti. E de maneira muito atual, meus irmãos, existem também as pessoas que buscam socorro na ciência. E aqui é importante que a gente pense com muito cuidado sobre esse tema, porque embora a ciência ela sirva para nos ajudar, nós não podemos, meus irmãos, confundir a ciência como uma ação infalível do homem. Nós não podemos imaginar que a ciência seja a função redentora do homem. Não. Precisamos entender que a ciência também, ou o conhecimento humano,
ele também foi afetado pelo pecado. Nós encontramos nós contamos essa informação das Escrituras no capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, a partir do versículo de número 18, e o apóstolo Paulo fala acerca dos efeitos do pecado sobre a humanidade, e ele diz que o pecado também afetou o conhecimento humano, de maneira que, por mais que por mais que o conhecimento humano ele possa ser admirável, por mais que a ciência produza muitas coisas e descubra muitas coisas, a ciência também, o conhecimento humano sofreu alterações inimagináveis pelo pecado. Vejam o que o apóstolo Paulo diz em Romanos, a partir do Romanos capítulo 1, a partir do versículo 21. Eu vou ler 3 versículos desse texto para que a gente entenda. O versículo número 21, o apóstolo Paulo então diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Vejam, meus irmãos, uma questão muito importante. Em meio a toda esta pandemia, nós temos visto as pessoas dizerem: olha, confiemos na ciência, ouçamos a ciência, mas é importante notarmos que até mesmo a ciência não sabe o que fazer em uma situação como essa. A única coisa que a ciência ela diz é para você ficar em casa, porque ela não tem um antídoto, ela não tem um remédio eficaz, infalível para o problema deste vírus. Portanto, meus irmãos, é importante a gente entender que a ciência ela é serva das Escrituras, ela está sob o controle e o domínio de Deus. E é preciso também que a gente entenda que a ciência, por mais admirável que ela possa ser, ela não é o Evangelho e ela vem de uma corrupção do pecado. Então, meus irmãos, o nosso socorro, ele não vem, primeiro, da natureza, o nosso socorro, ele não vem do homem, o nosso socorro, ele não vem de recursos militares ou de poderes bélicos, o nosso socorro, ele não vem de nós mesmos, de dentro de nós não temos forças para nada. E o nosso socorro também, por mais que a ciência nos ajude, ela não vem pela ciência. Então o salmista, ele conclui: o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. É preciso que a gente coloque isso em nosso coração, que a gente grave isso em nosso coração, meus irmãos, para que jamais, em momento algum, a gente venha duvidar deste socorro divino. Essa é a primeira característica do socorro de Deus, ele é sobrenatural. Mas em segundo lugar, a segunda característica do socorro divino é que esse socorro é fortalecedor, é uma proteção fortalecedora. É interessante, meus irmãos, notarmos que em vários textos, em várias situações, Deus ele não priva o seu povo de passar por dificuldades. Como está acontecendo agora, né? Nós não estamos sendo privados, nós estamos também no meio dessa pandemia. E quantos são os crentes que também morrem decorrência, ou têm morrido em decorrência desse vírus? Mas a promessa gloriosa do Senhor é que mesmo em meio a qualquer problema, em qualquer crise, o Senhor promete estar conosco, nos sustentando, nos ajudando, nos fortalecendo. Eu acho maravilhoso o versículo 8 do Salmo 16, quando diz assim: o Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. E vejam, meus irmãos, o que também Isaías capítulo 43, versículos número 1 a 3, ele nos diz, esse texto é maravilhoso, ele diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas,
porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Observe que nesse texto, meus irmãos, o Senhor ele nos ensina algumas coisas maravilhosas. Ele não diz assim, olha, porque eu sou teu Deus, eu vou impedir que você passe pela água, ou que você passe pelo fogo, ou que você vou te impedir que você passe por problemas. Não, ele diz assim, você vai passar pelas águas, você vai passar pelo fogo, mas eu vou estar contigo, eu vou protegê-los. Veja, meus irmãos, que a proteção de Deus ela é fortalecedora. Deus ele nos fortalece em meio às lutas e às dificuldades. Mas a terceira característica desta segurança divina é que ela é infalível. Vejam o que diz o final do versículo de número 3. O final do versículo 3, o início do capítulo 4, diz assim: não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Não dormitará aquele que te guarda. Ele não vai, meus irmãos, nos deixar. Ele jamais nos abandonará, meus irmãos. Esta é a promessa de Deus. Todo o sistema de proteção humano, por mais elevado que seja, é falho. A proteção divina, e somente ela, é infalível. Só o Senhor, meus irmãos, não dorme em serviço. É por isso que Salomão ele declara no Salmo de número 127, versículo 1: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós podemos ter, meus irmãos, uma polícia bem treinada e bem equipada, nós podemos possuir sistemas de vigilância eletrônica avançadas, porém, se o Senhor não guardar, tudo é vão. Somente Deus pode nos proteger perfeitamente, infalivelmente. E com essa proteção divina, o salmista Davi, no Salmo de número 4, versículo 8, ele diz com toda segurança: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Louvado seja o Senhor. Mas há uma quarta característica desta proteção divina, é que ela é pessoal. Essa proteção divina, ela é pessoal. O versículo de número 5 diz assim: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Olha que texto maravilhoso. O Senhor é quem te guarda. Vejam, meus irmãos, que só neste salmo a palavra Senhor aparece pelo menos 5 vezes. Ela aparece 5 vezes só nesse salmo. E ela tem um objetivo. A repetição da palavra Senhor, ela serve então para enfatizar que essa proteção de Deus ela é pessoal. Deus, ele pessoalmente nos protege. Por isso, meus irmãos, que precisamos então estar sempre com o coração voltado para o Senhor. No livro de Zacarias, no capítulo de número 2, versículo 5, o texto lá diz assim: pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. E eu mesmo serei no meio dela a sua glória. A expressão o Senhor é a tua sombra à tua direita, conforme o verso 5 do Salmo 121, ele reforça a ideia de uma segurança pessoal e inseparável. Alguém pode se separar da sua própria sombra? Alguém pode impedir que a sua sombra o siga? É por isso então que o salmista diz que o Senhor é ele é a sombra à nossa direita. O Senhor,
Ele nos protege pessoalmente, meus irmãos. Ele está conosco de maneira inseparável. Esta é a promessa do Senhor. Há um salmo também muito bonito que reforça essa ideia da proteção divina, essa proteção pessoal de Deus, que é o Salmo 91. Nos versos de número 1 e 2, e também no verso 4 e 10, se os irmãos puderem ler esse texto, o Salmo 91 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Esta expressão também, meus irmãos, à direita, o Senhor é a tua sombra, à tua direita, é também a postura pessoal de um defensor diante de acusadores. Por isso que em Romanos capítulo de número 8, versículo 34, diz que Cristo, que é o nosso advogado, está à direita de Deus, intercedendo por nós. Quando o Salmo diz que o Senhor é a nossa sombra, a nossa direita, é como se o salmista estivesse dizendo que o Senhor está como nosso defensor diante ou ao nosso lado. Mas a quinta característica, meus irmãos, dessa segurança divina é que ela é completa. Ela é completa. Vejam o que diz o versículo número 6. Diz assim: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. A ênfase aqui, ao usar o dia e a noite, é de uma proteção completa, de uma proteção total. Ele nos guarda, meus irmãos, 24 horas. Ele está sempre cuidando de nós. Os versículos anteriores dizem que o Senhor não dorme, Ele não dormita, Ele é o nosso guarda. É por isso que em Deuteronômio capítulo 33, versículo de número 12, a palavra do Senhor diz assim: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá e ele descansará nos seus braços. Olha que promessa gloriosa. Isaías 27, versículo 3 também diz assim: eu, o Senhor, a vigio e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu cuidarei dela. E vejam o que diz o verso número 7 do Salmo 121. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor também, meus irmãos, Ele nos protege espiritualmente. Ele não só nos protege fisicamente, como Ele nos protege espiritualmente. O verso 7 diz que Ele nos protegerá de todo o mal e Ele guardará a nossa alma. O Senhor não só nos protege do mal físico, mas também nos protege do mal espiritual. Foi por isso que João, na sua primeira carta de João, capítulo 5, versículo de número 18, ele então diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Louvado seja o Senhor. Também no livro de Jó, capítulo 11, versículos de número 18 e 19, a palavra do Senhor diz assim: sentir-te-á seguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Deitar-te-ás e ninguém te espantará, e muitos procurarão obter o teu favor. Mas a sexta e última característica dessa proteção divina é que essa proteção ela é eterna. A proteção de Deus ela é eterna. O versículo 8 diz: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre.
E o que significa este verso de número 8? Pelo menos duas coisas. Primeiro, pode se referir a uma proteção de uma jornada ou de caminhos que a pessoa possa percorrer ou trilhar. Mas, em segundo lugar, há a possibilidade do salmista estar se referindo também de uma proteção que nos leva até a vida eterna, que nos leva aos céus. Observe, meus irmãos, uma curiosidade interessante aqui no verso número 8. Porque o salmista ele não diz assim: o Senhor te guardará, ou o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Não, ele primeiro diz assim: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Porque pode se referir aqui a uma saída deste mundo para uma entrada na glória, nos céus. É como se o salmista estivesse dizendo: o Senhor vai guardar você até o dia em que você sai dessa terra. E Ele vai guardar você para que você entre nas mansões celestiais, para que você entre no céu, no gozo eterno. Foi por isso que Davi, no Salmo 116, versículo 5, disse assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Também Ana, ela louva ao Senhor em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 9, dizendo: Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Que promessa gloriosa, que promessa maravilhosa da segurança divina. Nós então estudamos e entendemos que este salmo nos apresenta 6 características da segurança divina. Primeiro, ela é sobrenatural. Segundo, que essa proteção ela é fortalecedora. Terceiro, que esta proteção ela é infalível. Quarto, essa proteção ela é pessoal. Quinto, essa proteção ela é completa. E, por último, em sexto lugar, esta proteção é eterna. Ah, meus irmãos, esta é a promessa do Senhor para o seu povo. Esta é a promessa do Senhor para os seus servos. Louvado seja o Senhor, porque mesmo em meio a tantas inseguranças e tantas incertezas vividas neste mundo e nesta época em que nós estamos vivendo, nós podemos dizer: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Confiamos em Deus, confiamos nessa proteção infalível, confiamos nessa segurança que o Senhor dá a todos nós. Louvado seja o Senhor. Oremos mais uma vez. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por termos reforçado o entendimento que a tua palavra nos dá da segurança divina, da segurança que vem do Senhor, da proteção que o Senhor dispensa para com o teu povo. Ó Deus, abençoa os teus servos para que esta confiança na proteção do Senhor seja fortalecida, meu Deus, e que a gente não venha nos amedrontar, meu Pai. Por mais que nós tenhamos que tomar as nossas precauções, por mais que tenhamos que buscar nos cuidar, a nossa proteção, o nosso auxílio infalível vem do Senhor. E nós te louvamos e te agradecemos por isso. Muito obrigado, Deus. Conforta o coração dos teus servos. Alimenta os teus servos com a tua palavra e guarda-os, ó Deus, para que jamais nos esqueçamos de que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe neste dia, em nome de Jesus.